Bem-vindo ao mais um Zona Política e hoje na mesa os meus queridos amigos. Posso falar isso de coração porque hoje aqui do meu lado esquerdo, nem menos nem mais, mas ele é da direita, ele tá no lado esquerdo, Por favor, mas ele né? mora na direita. Me porque, ajuda. porque o esquerdinha nossa faltou hoje, Faltou, né? tá viajando. Marcos Vicendo, cadê você, meu querido? Meu amigo Alisson, bem-vindo a essa ponta esquerda hoje aí com a gente. Como você tá, meu querido? Boa noite, pessoal. Boa noite ao nosso público aí do YouTube. Um prazer estar aqui hoje. Mais um podcast, hoje edição especial. Rapaz, e olha que mudou todo o formato do podcast para poder receber ela, né? A pessoa que vem comandando aí a direita dentro do Distrito Federal, falando do que aconteceu e do que irá acontecer. Quem está com a gente aí hoje? Hoje, a deputada distrital Júlia Luci. Bem-vinda, deputada. Será que ele conhece? Será que ele Só um conhece? pouco, só um pouco. Rapaz, essa mesa foi Será que a mesa que a gente falou assim, cara, se a gente botar um ponto esquerdo ali, pode dar um problema, então vamos botar todo mundo da direita e um neutrozinho ali para não dar um problema. Deputada, seja bem-vinda. Eu que ao agradeço. Zona Política é um Ui. projeto nosso que a gente fez com muito carinho, planejamos pós-período eleitoral. E essa construção desse projeto é receber vocês, deputados, eleitos, não eleitos e pré-candidatos no futuro, né? Que a gente vai falar isso lá no finalzinho. Mas Muito bom. o meu amigo Alisson, ele falou que queria dar o start. Eu dou o prazer para você dar o start na primeira pergunta. Não, calma, deixa ela se apresentar por gentileza, né? Perdão, você já vai... Eu vou voltar daqui a pouco. Tá certo. café. Então pode arrochar. Primeiro vamos falar de quem... Você vai de falar quem dele paga, hoje? de quem paga o programa. Rapaz, você vai falar dele hoje? Fala de quem paga o programa. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Bruno Silva, que tá em casa falando hoje, não pôde vir. Quero mandar um abraço para Smart Vende. É a maquininha que tá fazendo um sucesso nesse projeto com a gente, tá acompanhando o nosso trabalho. Lá do pessoal da Macplan. Para quem quer ter a Smart Vende, é só acessar o nosso canal do YouTube, já tem lá o link em todas as postagens, é só você clicar e falar diretamente com o atendimento personalizado deles. Smart Vende é a maquininha dos empreendedores do Distrito Federal, aonde quem quer ter um recurso já com antecipação, com taxas menores do mercado e com atendimento de primeira classe. Você jogou logo para Smart Vende. A maquininha do DF. Eu acho que você tá com medo de entrevistar ela Não, hoje. tô não. Primeiro Tá? tem que dar moral pra quem paga, o programa, Então né? vamos deixar a Smart Vende para lá e vamos apertar Vamos. a nossa convidada, que hoje ela se produziu, tá toda Sim. bela. Toda linda, né? É... Bem-vinda, Júlia Luci. Obrigada. Fique à vontade, deputada. A gente tá em casa, literalmente em casa. Eu vou começar. Posso começar? Arrocha. Júlia, senhora foi eleita em 2018 na sua primeira candidatura e já no seu primeiro discurso foi algo assim que entrou para a história do Distrito Federal. Conta pra gente como é que foi aquele seu primeiro discurso no plenário com relação àquela questão do IGES-DF, toda aquela confusão, toda aquela bate-bola do IGES e tal. Conta pra gente como é que foi essa questão. Tá. Eu olho pra onde? Aqui, pode ficar à vontade. Aqui tem câmera demais. Deputada, Tá. aqui fica à vontade. Bom, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com essa iniciativa de vocês de abrir esse espaço de diálogo, porque realmente a gente só constrói uma cidade melhor, um país melhor, se a gente tiver abertura ao diálogo. Sobretudo nesse momento em que o diálogo vem sendo criminalizado, né? A fala, o pensamento, os questionamentos vêm sendo criminalizados nesse país, né? A gente vê aí uma série de abusos sendo praticados por parte da nossa justiça, do nosso poder judiciário, que é quem deveria garantir a liberdade de fala, a liberdade de expressão, contraditória e ampla defesa, e ela própria está rasgando a Constituição. Então, eu acho que é um ato de coragem abrir um espaço como esse aqui. E é muito interessante ter pessoas que pensam diferente no mesmo ambiente, né? Claro. O pensamento divergente, ele é construtivo se ele for tratado com respeito. Eu vejo muitas pessoas, em algumas publicações minhas, por exemplo, elas não concordam com o que eu falei, mas muitas não conseguem contra-argumentar. Elas já logo partem para agressão pessoal, num comportamento claramente infantil. Então, assim, não é assim que os adultos deveriam se comportar. Se você discorda, tente convencer a pessoa por meio de argumentos do que o seu argumento é melhor. Perfeito. Enfim,
A primeira sessão da Câmara Legislativa dessa legislatura, que se iniciou em 2019, foi uma sessão extraordinária, portanto, ela foi convocada fora da data prevista para se iniciar os trabalhos legislativos. O governador convocou para expandir o modelo do IGES, né? Que era o hospital de base na época do governador Hollenberg e passou a ser o Instituto de Gestão Estratégica da Saúde. No governo Hollenberg foi iniciado esse projeto, mas no governador Ibanez ele se expandiu. E foi um dia, vocês podem imaginar, assim, eu nunca tinha sido candidata, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse chegar a um cargo político, nunca tinha feito nenhum discurso assim, num ambiente para discurso realmente, e enfrentar uma plateia já lotada, né? Já sabendo, inclusive, como é que seria a ação do governo, que no caso foi muito pesada, para não dizer tratoragem, né? O que foi o que aconteceu. Mas ali, tirando todas essas questões que eu trouxe, tinha uma questão, talvez a mais desafiadora, que era votar contra a maneira que o meu partido à época esperava que eu votasse, né? Porque esse modelo do IGES, ele fora defendido pelo Alexandre Guerra, que foi o candidato do Novo a governo pelo Partido Novo em 2018, e aí eu votei contra a expansão. Então, eu sofri uma represália por parte do governo, mas uma represália por parte do meu partido, que não imaginava que eu fosse ter esse voto, né? Então, eu iniciei a minha vida legislativa já tomando muita porrada, é o que eu posso dizer. Eu lembro. E se ela já toma porrada desde aquela época, imagine durante o mandato, né? Verdade. Deputada, em 2020, a senhora vestiu a blusa do empreendedorismo justamente meio à pandemia, algo que foi surpreendente. A senhora foi uma das únicas deputadas que brigou pela parte do comércio, bares e restaurantes. Uhum. A senhora acredita que esse movimento foi um dos maiores prejudicados, com certeza, mas qual foi o maior pensamento da senhora de ter colocado aquela blusa do escrito assim, não feche, né? Porque praticamente vários empregos foram devastados durante aquele Praticamente tempo. não. Todos, né? É. Muitos empregos. Como que foi aquele sentimento da senhora naquele momento? Olha, Arthur, eu sempre busquei promover justiça no meu mandato. E promover justiça não significa agradar as pessoas. Muitas vezes você precisa nadar contra a maré para ser justo, né? Então, durante o período do lockdown, por exemplo, eu também fui a única deputada que brigou para as escolas públicas reabrirem. Por uma questão de justiça. Se o aluno da rede privada já estava tendo acesso à escola física, e a gente sabe que para a maioria das crianças, a escola presencial ela é fundamental para o desenvolvimento intelectual e social daquela criança. Então, a criança da rede privada já ia para a escola, se a família quisesse. Por que da rede pública não podia ir? Então, era um tratamento, no mínimo, injusto, discriminatório, acentuador de desigualdades, né? Que acabou aumentando o abismo que já existe, que já é natural entre crianças da rede pública e privada. E eu fui a única. Por que eu fui a única? Não tinha ninguém que enfrentou naquele momento. E daí eu sei que a senhora vestiu a blusa sozinha. Porque quando você tem todo um sistema organizado em torno de uma decisão que foi tomada, qual foi a decisão na época? Vamos prolongar a crise do Covid. Então, que fique muito claro para as pessoas que foi uma crise política, criada pela política, prolongada pela política, e houve uma série de benefícios dessa crise política. Então, para muitos políticos, o prolongamento dessa crise foi muito importante. Durante esse período, a senhora passou por várias categorias. Uma delas foi a questão do serviço de entrega, que a senhora também lutou ali para a questão do serviço de entrega. A senhora acha que todo o que aconteceu dentro do governo do Distrito Federal foi voltado a receber mais recursos do governo federal naquele primeiro momento ou não? Eu acho que o governo do DF, ele, como os outros governos, ele se viu numa situação absolutamente caótica. E é por isso que no primeiro ano da pandemia, que foi 2020, a minha postura foi muito de observar o governo e não criticar as ações dele. De entender, né? Ninguém sabia, na realidade, o que estava acontecendo, né? Então, por buscar ser justa, as ações que o governo foi decidindo tomar, eu, como parlamentar, fiquei na posição de observadora e
comecei a me colocar num papel de vamos ver os resultados, vamos analisar se há embasamento científico ou não. O que está acontecendo na Europa, foi onde a crise começou primeiro, para a partir daí começar a cobrar do governo. Foi a partir do segundo ano dessa crise sanitária, que, como eu disse, ela é uma crise política. Depois a gente pode explorar mais esse assunto, porque nós tivemos exemplos de políticos que não reagiram à crise do Covid da mesma maneira. Sim. Né? Então, foi uma decisão política de fechar o comércio, foi uma decisão política de obrigar o uso da vacina, certo? Foi uma decisão política de restringir o horário que você podia estar na rua, porque... Até para os próprios comerciantes abrir e fechar os seus negócios. Exato. Decisão política de manter a escola pública fechada, de criar um hospital de campanha, de desmobilizar, tudo isso é uma decisão política. Então, eu não posso afirmar para você que houve uma manipulação para trazer mais dinheiro federal para cá e desviar, certo? Os desvios que eu peguei no meu mandato, eu denunciei. Cara, foi uma deputada que fiscalizou muito esse período. Isso. Agora, eu também não posso dizer que foi de propósito, o governador estava envolvido nisso. Eu não posso ser leviana a ponto de falar isso. Mas que houve desvios? Houve. Tanto que nós tivemos o secretário da Saúde preso. Nós tivemos várias trocas de secretário da Saúde e no auge da pandemia nós tivemos um secretário preso. Então, inclusive, eu defendi a abertura da CPI na Câmara Legislativa. A senhora falou... Vamos falar disso. Estava na nossa pauta, mas a senhora já se antecipou, né? Mas, Alisson, você tem uma pergunta muito importante para a deputada sobre a questão da caixa de areia. Explica para a gente. Vamos chegar lá. Vamos chegar? Mantendo essa pegada ainda da questão do empreendedorismo, a senhora tocou num assunto muito importante do empreendedor, de quem gera emprego e renda, né? Uhum. Eu quero que a senhora fale um pouco sobre a Lei 6.675 de 2020, que dispõe sobre autorização automática para localização e funcionamento de atividades econômicas no DF. Até decorei o nome. Rapaz, temos um convidado especial que tá ali no cantinho. E você tá com a pauta bem quente hoje aí, Eu tô com a pauta. Chefe, fala pra gente como é que foi essa questão da lei do alvará automático. Essa lei foi inspirada na Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei federal. E essa Lei da Liberdade Econômica Federal, ela trouxe uma série de princípios e convidou os estados a atualizarem as suas leis para facilitar a vida do empreendedor. Então, aqui hoje no Distrito Federal, se você for abrir um negócio de pequeno porte ou de baixo risco, você simplesmente pode começar a fazer o seu negócio girar. Então, assim, você pode alugar um espaço, você pode contratar uma pessoa, você pode começar a vender o seu produto. E a partir daí é que você busca junto aos órgãos fiscalizadores, como o IBRAM, como o Corpo de Bombeiros, como o DF Legal, aí a administração regional. A partir daí é que você vai buscar os alvarás. Então, veja, essa lei não desobriga o alcance dos alvarás, a obtenção dos alvarás. Ela simplesmente não condiciona a obtenção do alvará para você começar a funcionar. Perfeito. Imagina se você se compromete com o aluguel de uma lojinha e você precisa do alvará para abrir aquela lojinha para de repente vender um cachorro quente. Baixo risco. Quantos e quantos empreendedores ficaram ali com a loja alugada, tendo que pagar aluguel para não perder o ponto, muitas vezes contratado já uma pessoa, porque gente boa é muito difícil de arrumar, convenhamos, né? Mas não podia começar a vender, porque não tinha o alvará. Então, é bem justo, né? Eu acredito que é você poder começar a trabalhar e a partir daí você busca. Se o fiscal entender que você precisa fazer alguma adaptação, ao longo do exercício do seu negócio, você faz a adaptação. A senhora facilitou muito e Desburocratizou. Isso. A questão mais deficiente que é do administração, liberação de alvará. Uhum. Antigamente os alvarás demoravam mais de 30 dias. Hoje os alvarás dentro do Distrito Federal duram em torno de 3 a 5 dias. Você já tem um alvará de funcionamento já funcionando. E eu vou te falar, Isso os fiscais do governo não gostam dessa lei, não. Eu imagino.
Não Alisson, gosta. a gente está falando sobre empreendedorismo e tá chegando mensagem. A gente tá com o pessoal aqui perguntando, mandando pergunta. Então, para você que tá aí dentro do YouTube, quer deixar mensagem, só deixa aí no comentário sua mensagem. Vamos ler aqui ao vivo para você. Vamos colocar a deputada para poder responder a sua pauta, que é praticamente importante para a gente, né? Essa interação. Então, vamos enganjar. E não se esqueça, né, de inscrever dentro do nosso canal, deixar sua mensagem. Por quê? Ativar o sininho, que todo dia a gente está colocando os cortes, colocando o nosso conteúdo. Automaticamente já estamos crescendo. Eu quero agradecer aos mais de 500 inscritos que, ao longo desses 5 episódios, estão com a gente e construindo essa relação. Meu querido Alisson, eu sei que você está cheio de perguntas, Tenho várias. mas eu vou tocar na pauta do empreendedor ainda. Por favor. Deputada, o Distrito Federal ele tem vários empreendedores em vários segmentos. O sindicato, praticamente, do comércio, ele travou muito durante a pandemia a questão das rescisões. Isso foi uma dificuldade muito grande. A senhora acredita que o governo, tanto esse governo atual como o próximo governo, estou falando em questão federal, vai facilitar ou vai dificultar a questão do empresário dentro no complexo da questão da rescisão, do processo trabalhista? Qual que é a sua opinião? Bom, a gente tem hoje uma legislação trabalhista que foi modificada durante o governo do Michel Temer. Ele fez algumas alterações, é a chamada mini reforma trabalhista. E o principal ponto dessa reforma foi de penalizar aquele funcionário que ingressasse na justiça já sabidamente sem razão, mas devido à cultura de litigância no Brasil e também à cultura da justiça do trabalho sempre enxergar o trabalhador como o correto, né? Então, sempre houve um estímulo para você entrar contra o seu patrão na justiça, né? Então, agora não. Se o funcionário ele perde a ação, ele é obrigado a pagar os honorários do empregador. Então, em torno de 70% das ações trabalhistas diminuíram. E quando você diminui a ação trabalhista, na prática, você traz mais segurança para os empreendedores fazerem contratações. Porque se hoje o risco de um funcionário te colocar na justiça é muito menor, você se sente mais confortável a contratar uma pessoa, a testar a mão de obra dela, e você decide se você continua com ela, caso tenha dado certo ou não. Caso não tenha dado certo, você pode chamar uma outra pessoa, né? Então, esse é o grande benefício dessa mini reforma trabalhista e hoje me preocupa muito as declarações que estão sendo feitas, né, pela equipe do presidente eleito Lula, porque eles atacam muito a reforma trabalhista, inclusive com dados falsos, né? Quando eles falam, não houve um boom de emprego no Brasil. Houve. Nós estamos experimentando um recorde de empregos nos últimos anos. Quando a gente pega os últimos anos, a gente vê que este ano, inclusive, bateu recorde, o mês de outubro. Então, sim, um dos motivos é porque é mais seguro contratar pessoas hoje no Brasil. Lembrando que nós já perdemos muitas empresas multinacionais que decidiram sair do Brasil porque não aguentaram tanta ação trabalhista, né? E a gente sabe, né, gente, essa lógica de entender que o funcionário ele tá sempre certo vem de uma teoria marxista que gosta de separar as pessoas em grupos antagônicos, que coloca essa ideia de que o empresário explora o trabalhador, sendo que, na prática, a gente sabe que o trabalhador precisa do empresário, assim como o empresário precisa do trabalhador. Sim. Né? Uma relação de codependência. Então, enquanto a gente não romper com essa cultura de vitimismo no Brasil, nós teremos a cultura de litigância de má-fé. Nós teremos trabalhadores muito pouco produtivos, porque hoje no Brasil existe um desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Quando você tem várias vagas de emprego abertas, você tem muitas pessoas desempregadas e você não consegue colocar essas pessoas desempregadas dentro dessa vaga. Por quê? Essas pessoas não têm a qualificação necessária para essas vagas. Então, você tem um desemprego, realmente, ele está ali estruturado na sociedade brasileira, Sim. né?
Porque a mão de obra brasileira é muito pouco produtiva. O trabalhador brasileiro, se comparado com o trabalhador americano, se comparado com o japonês, se comparado com o alemão, a quantidade de trabalho que ele produz por hora é muito baixa. Mas ao invés de a gente buscar aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, não. A gente vê um discurso que vem, por exemplo, do PT, de colocar todo um incentivo para que as pessoas não trabalhem, para que elas sejam dependentes do Estado. E aí você continua alimentando essa cultura de um estar contra o outro. Então, assim, realmente, gente, fica muito difícil você desenvolver um país dentro de todo esse caldeirão cultural que eu tô mencionando aqui. A senhora acredita, o Bruno mandou uma mensagem aqui. Júlia, é possível a volta do imposto através dos sindicatos? Isso. Pode representar o aumento de greves? E aí ele deu continuidade. Visto que os sindicatos estarão mais fortes neste momento, a senhora concorda com o que o Bruno está falando? Com certeza. Ele está falando do imposto sindical, né, que é defendido pela equipe do presidente eleito Lula. Você não concordando com a prática do sindicato, mas se você for de uma determinada categoria, necessariamente você vai mandar uma parcela do que você ganha para aquele sindicato. E a gente sabe que se você tem uma estrutura sindical que está com dinheiro, virou negócio, virou mini partido. O que a gente vê, inclusive, é isso. Os sindicatos tradicionais, eles estão todos vinculados à base do PT. Meu querido Alisson, que aula, hein? É aula. Rapaz, aqui é aula. Hoje é aula em cima de aula, né? Deputada, o nosso chat começou a bombar. Quando a gente abre as perguntas, começa... Mas a gente tá com a pauta... Quer soltar mais uma? Não, vamos pra pauta. Vamos tocar pra pauta, porque senão a gente esquece e aí vai mudar. Eu vou dar continuidade ao Alisson, porque o Alisson hoje ele vai estar com a lista de perguntas pra senhora quentes. Me deixou o café quente com café frio comigo depois, hoje. Você vai soltar Essa daí eu vou deixar pro final, mas... Beleza. Dê um toque aí. Deputada, saindo um pouco dessa questão do empreendedorismo, eu quero falar um pouco sobre educação. Certo. Nesses 4 anos de mandato, passamos por uma pandemia e a senhora defendeu a educação como nunca nesses 4 anos. Conta pra gente como é que foi essa sua defesa da abertura das escolas, das crianças terem essa defasagem no ensino. A senhora lutou, brigou. Conta um pouco pra gente o porquê que a senhora brigou pela manutenção das escolas abertas. Olha, quando a gente fala de uma criança de classe média, você até pode esperar que essa criança tenha acesso a um celular, a um computador, que ela tenha um ambiente limpo, que ela esteja alimentada em casa, que ela tenha orientação de um adulto para aprender as tarefas dela, né, o conteúdo. Mas quando você fala de uma criança, classe média baixa, uma criança pobre, todo esse cenário que eu tracei aqui, ele não existe. Ele simplesmente não existe. E ao longo do mandato, principalmente durante a pandemia, eu tive o cuidado de me manter na rua, observando o comportamento das famílias no DF. Então, eu posso dizer para vocês que, a partir da segunda semana de lockdown, no primeiro lockdown do DF, a partir da segunda semana, nas cidades mais pobres, as pessoas já estavam nas ruas. As crianças já estavam nas ruas. Elas já estavam ali nas quadras, literalmente enfurnadas em barracos muito pequenininhos. Então, era muito óbvio que a estrutura da escola não poderia ficar fechada às necessidades dessas crianças. Porque, gente, há muitas crianças e adolescentes no DF que dependem da escola como um ambiente para se alimentarem. Verdade. Infelizmente, a escola deveria ser um ambiente que a criança entra para aprender um conteúdo. Mas não. Hoje a criança pobre, ela vai para a escola para se alimentar, ela vai para a escola para se proteger de uma relação de violência que acontece em casa. Ela vai para a escola para, inclusive, aprender princípios morais que deveriam ser ensinados em casa. O que o professor consegue passar de conteúdo é muito pouco, porque todo o tempo anterior a construção de uma disciplina, o estabelecimento de um ambiente de paz na sala de aula é muito demorado. Então, o que sobra para o professor é muito pouco para ele conseguir passar de conteúdo. Não é à toa que os nossos alunos, sim, estão saindo analfabetos. Regrediram, né? Ensino, né? Sim, 10 anos, né? E Ensino era médio, muito óbvio que isso fosse acontecer. Quem aqui não se lembra que durante o período de férias a gente esquecia as coisas e quando voltava para o próximo ano era necessário fazer um mês de recapitulação? Demorava um pouco, né? Lembra? Esse período Lembro, acontecia Pra praticamente... gente lembrar
né? Exato. Agora, na cultura japonesa, isso não existe. A criança no Japão estuda todos os dias. Todos os dias. Natal, Réveillon, não importa. Ela tem a tarefinha dela diária. Dando continuidade na pauta da educação, deputada, a capacitação profissional dos jovens, principalmente a questão do ensino médio, é preocupante porque a maioria deles já sai ali do ensino médio sem ter uma experiência profissional. Isso. Eu acompanhei a senhora fez muita questão de capacitar, de encaminhar emendas parlamentares justamente para Sim. capacitar jovens e mulheres, né? Deixando bem claro. Aham. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho. Olha, o que realmente faz com que a pessoa se insira no mercado de trabalho, gente, é o ensino técnico. Isso está mais do que provado. Aquela ilusão do ensino superior, que também foi criado pelo governo do PT no passado, de que, olha, se você tiver um diploma de nível superior, necessariamente você terá bom emprego, isso aí já caiu por terra. Hoje, o que a gente vê é muito comum você lidar com pessoas que estão endividadas e que não estão trabalhando na área em que se formaram. Né? Muito pelo contrário. Muitas pessoas. Muito pelo contrário. Como o mercado demanda certas áreas e essas pessoas não se formaram nessas áreas, a gente vai voltar àquela ideia do desemprego estrutural que acontece no Brasil. Hoje o Brasil precisa de pessoas especializadas em tecnologia da informação. E se a gente pegar a maior parte das pessoas que se formaram pelo incentivo do governo, do FIES, do ProUni, por exemplo, elas se formaram em ciências humanas. E não há emprego para sociólogo como gostariam, para historiador como gostariam, para cientista político, né? Inclusive, eu sou cientista política, não recomendo que façam graduação em ciência política, sabe? Eu recomendo aquela, assim, busque, se você for fazer ensino superior, busque um curso que te dê instrumentos para você trabalhar. Né? Nada que seja muita viagem na maionese. Você pode depois fazer uma pós-graduação, você também pode comprar livro, começar a ler, entrar no clube do livro. Sinceramente, gente, essa ilusão de um diploma, a gente precisa superar na nossa cabeça. Diploma não é atestado de competência, diploma definitivamente não é atestado de conhecimento na área. O que realmente garante a empregabilidade da pessoa são habilidades interpessoais. Verdade. Né? E sempre quando alguém me buscou no gabinete para eu financiar o projeto de capacitação por meio de emenda, eu ressaltei isso. Olha, eu preciso que você coloque um módulo de inteligência emocional. Porque, sinceramente, hoje, você lida com profissionais que são crianças, que não sabem receber um não, que levam para o lado pessoal, que não conseguem lidar com as frustrações ali do ambiente de trabalho, que buscam no chefe ou na chefe uma relação de pai e mãe, e isso não existe, né? Então, tá faltando esse processo de amadurecimento mesmo, assim, de, olha, existe hierarquia, existe disciplina, existe objetividade na entrega. Se você não entregou, esteja preparado para perder seu emprego, sem ficar ameaçando seu chefe. Porque, infelizmente, eu lidei muito com isso. E isso é algo que me decepcionou muito. Inclusive, a cultura do DF, a cultura do serviço público, acostumou muito mal as pessoas. As pessoas dizem que querem um emprego. Mas na Mas hora não que querem tem que trabalhar. começar a trabalhar, já são outros 500, assim. E Vai poréns, né? é o que eu falo. Hoje, no Distrito Federal, dia do Evangelho, quero mandar um abraço a todos os evangélicos. E deixar bem claro que esse dia é um dia... Somente essa data é comemorativa aqui no Distrito Federal. Então a gente estava em ação, o dia todo online, ativado ali, mesmo sendo um feriado. Alisson, sua pauta. Posso mandar? A rocha. meu Aproveitando amigo. ainda esse gancho da educação, chefe, para mim eu vou falar a minha opinião, que é o seu projeto mais importante, ao meu ver, que é a questão da educação domiciliar. A senhora conseguiu uma vitória muito importante para o DF, para o Brasil, e eu quero que a senhora fale um pouco como é que foi a construção desse PL, por gentileza. Nossa, foram anos, né? De Foram anos. negociação. Foram anos. É impressionante como... Desculpa, para a senhora é o mais importante do seu mandato? Pergunta. Boa Interrogação. pergunta. Para mim é o mais importante. Acho que sim. Para mim é o mais Acho que importante. sim. Eu acho que do alvará automático ele Tá ali, tá ali. ele é muito legal, porque ele de fato trouxe um impacto muito grande na vida das pessoas que Pros empreendem. empreendedores. Mas do ponto de vista da inovação, do símbolo
realmente é da educação domiciliar. E é impressionante como é difícil quebrar barreira nesse país. Como existe uma dificuldade de lidar com liberdade. Seja a liberdade própria, mas principalmente com a liberdade do outro. Porque todo mundo que se coloca contra a regulamentação da educação domiciliar apresenta argumentos assim: ah, mas eu acho que as famílias não têm condições de lidar com a educação dos seus filhos. A pessoa se coloca num papel de fiscalizar a decisão de uma família que não é a dela. E isso me impressionou muito, gente, porque eu acho tão básico assim: cada um vive a sua vida da forma como deve viver. Você escolhe a sua religião, você escolhe com quem você casa, você escolhe se você não casa, você escolhe se você se separa. Você escolhe se você bebe, se você não bebe, se você vai estudar, se você vai sair no final de semana, se você vai ler um livro. Caramba, são escolhas individuais e a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas e das famílias. Então, me chocou muito, porque foi muito difícil mostrar para as pessoas que, olha, nós estamos colocando à disposição das famílias que querem. Se você não quer, não usufrua. E é difícil. Aí foi quando eu comecei a compreender mesmo o que é Brasil. Sabe? Porque para mim o que era muito natural, qual seja o respeito à vida e à individualidade das pessoas, eu percebi que não, que a regra é querer regulamentar o comportamento dos outros por meio de lei. Verdade. Então, veja, hoje nós temos uma lei do Brasil, gente, que obriga a frequência das crianças diariamente nas escolas. Este é o melhor modelo para todas as crianças, para todos os adolescentes? Com certeza não. Claro que não. A mesma escola ali, 4 paredes, parede pintada de branco, 6 horas enfunada numa sala de aula. É uma fábrica de moer gente, é uma fábrica de tirar a criatividade. A gente perde muitos talentos porque nós não diversificamos, sabe? A forma de ensinar as crianças. E detalhe, o próprio conceito de aluno, né? Vem do latim alumni, né? Aquele que não tem luz. Sem luz, né? Então, é como se o professor fosse o detentor de todo conhecimento e, a partir dali, ele tem uma sala de aula que é dele, ele pode falar o que ele quiser, ele não pode ser contestado, porque na rede pública, inclusive, ele não é demitido se ele tiver um desempenho ruim. Pasme, não é medido o desempenho. Não é. Na realidade, houve uma medição do desempenho. Eu tive acesso a ela, a esse resultado, porque por vias informais. É assustador. O que a educação pública do DF está gerando é uma onda de pessoas absolutamente despreparada, tanto para a vida como para o mercado de trabalho. É desesperador. Alisson, em São Sebastião, durante a pós-pandemia, né? Os alunos voltando, o índice de violência cresceu muito. Uhum. Eu acompanhei diretamente porque a gente estava na rua ali fazendo aquele trabalho de comunicação, gravando, editando. E a gente passou um tempo acompanhando a área da educação. Deputada, a senhora acredita que faltou segurança ou faltou preparação para receber esses alunos novamente? Segurança em qual sentido? O conceito do condomínio escolar, né? Que a gente fala ali, porta de escola, nas laterais, nos comércios próximos à escola, ou faltou uma preparação da Secretaria de Educação nesse momento para receber esses alunos, justamente por essa questão dessa onda violenta? Só simplificar, se a senhora puder responder. Olha, é muito claro que as pessoas iriam adoecer durante o período da pandemia, adoecer mentalmente, porque você fica preso dentro de casa, você não socializa fisicamente com outras pessoas, você é bombardeado 24 horas por dia com notícias horríveis. Né? É impressionante como a imprensa buscou mesmo só mostrar a tragédia o tempo inteiro. Para quem assistia TV aberta, meu Deus do céu, você ia sair doente daquilo ali, não tinha saída. Né? Era só imagem de hospital lotado, era abertura de vala, era um monte de corpo ali empilhado, assim, horrível, né? E claro, o corpo ele vai adoecer a partir de uma permissão da mente. Pelo menos é assim que eu penso, né? Acredito muito na força do pensamento, então nós temos pessoas com maior vulnerabilidade
com maior tendência de adoecerem fisicamente porque estão adoentadas psiquicamente. E foi o que aconteceu com os alunos. Eles, coitados, sem uma estrutura emocional estabelecida, porque não são adultos, né? Eles ainda estavam em processo de formação. Eles passaram por um período muito difícil, de muito medo, de muita angústia, de muita violência dentro de casa. Claro que eles iriam extravasar isso na sala de aula. A Secretaria de Educação poderia ter se antecipado a esse movimento? Sim, ela poderia ter feito uma contratação temporária, por exemplo, de profissionais vinculados à saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, para exatamente receber esses alunos, fazer uma avaliação com eles e fazer o atendimento ali emergencial, digamos assim. E ela não fez. Né? Então é óbvio que a bomba estoura e tem alguns indivíduos que sabem lidar menos com ambientes de dificuldade e eles acabam extravasando para cima dos outros. A pauta do Covid voltou, por isso que a gente tá com a pauta até aquecida, né? Exatamente. Eu Tem tenho uma pergunta boa aqui. Tem uma matéria para colocar na TV. Antes da gente fechar, eu queria que a senhora comentasse essa matéria. Você, Alisson. China censura imagens de pessoas sem máscaras na Copa do Mundo. O canal chinês substituiu por fotos de jogadores ou desfocou as imagens da torcida. Meu Deus. Deputada, a senhora que nesses 4 anos falou muito sobre essa questão de liberdade, sobre questão de passaporte sanitário, inclusive realizou uma audiência pública que entrou para a história da Câmara Legislativa como a mais assistida. E foi derrubada. Quero falar isso para a senhora. É a audiência pública que está off dentro da Câmara Legislativa. Fala um pouco sobre essa notícia da Revista Oeste, qual a sua opinião sobre isso? E já fala um pouco sobre essa questão do passaporte sanitário e aquela sua audiência pública, por gentileza. A China, ela é uma ditadura, né, estabelecida. Inclusive, acho que deveríamos começar a fazer um boicote à China. É muito importante que o mundo entenda o que a China está fazendo. O desrespeito com os cidadãos chineses, eles estão vivendo hoje a política do Covid-0. Então, caso eles identificam uma pessoa contaminada com Covid, eles determinam o isolamento dessa pessoa em campos de concentração. A gente já recebeu algumas imagens já. Muita revolta, a população na rua contra a polícia, enfim. O caos está instalado na China e eu acho que, se tentarem trazer essas medidas mais austeras aqui para o Brasil, vai dar muito problema. O povo não vai baixar a cabeça aqui, não. Né? Tomara. Agora, essa tentativa de desvirtuar a realidade, inclusive eu fiz um post sobre isso hoje, do governo chinês, só prova o que eu falei no início da nossa conversa, que a crise do Covid, ela tem um fundamento sanitário, embasamento sanitário, mas ela é política. É um instrumento de dominação do Estado em relação ao indivíduo. Perfeito. E é por isso que nós temos que ser muito vigilantes, nós temos que ser atentos e a gente não pode aceitar que por nenhuma justificativa a gente perca a liberdade. As nossas garantias individuais. É tão óbvio isso, porque elas são classificadas como princípios. Se fosse direito você relativiza, princípio não. Você relativiza, o princípio não. Então, que a gente não aceite, assim como eu não aceitei, né? Quando vocês falam dessa audiência, foi assim o momento mais desafiador do meu mandato, sem sombra de dúvida. Porque eu tive informações de que o governo do DF estava bastante inclinado a exigir o comprovante de vacinação aqui, até mesmo porque havia deputados distritais que estavam demandando isso, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que o governador estava muito inclinado, eu falei, caramba, preciso agir rápido, preciso mobilizar a sociedade, porque se eu aceitar isso aqui agora, já era. Aí o governo começa a impor uma série de restrições, e aí ele usa isso como justificativa para não permitir o acesso a certos direitos, que é o que alguns colegas meus queriam. Eles queriam que o saque do FGTS, por exemplo, fosse condicionado à apresentação do passaporte vacinal, que o uso de hospital público fosse condicionado, a entrada em ônibus, o uso de escola pública. Você imagina isso? É você condicionar o exercício de cidadania ao uso de uma droga. Sendo que o que garante a nossa condição de cidadão é a Constituição Federal. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você já tem um conjunto de direitos e obrigações, né? Então, não dá para você relativizar isso. Então, eu decidi
convocar essa audiência pública. Você estava lá, né? Foi muito bonito, não foi? Foi lindo. Foi, assim, um momento histórico, realmente, lotada. Nós tivemos a participação de pessoas a favor do passaporte da vacina, pessoas contra, exatamente para a gente trazer esses dois vieses. Mas foi uma audiência tão importante porque a gente teve coragem de dar voz a alguns médicos, Sim. alguns epidemiologistas que contestavam essas medidas de obrigatoriedade do uso da vacina. Pessoas que já começaram a apontar riscos da vacina, porque hoje você fala com uma certa naturalidade sobre o risco de tomar vacina. Mas Antes. naquela época era um crime. Verdade. Se você falasse do risco Virar de uso jacaré. da vacina, você estava indo contra a ciência. Verdade. Absurdo, gente, né? E aí, essa audiência, ela repercutiu tanto, ela foi, sim, a mais vista da história da Câmara, mesmo tendo ficado no ar apenas 16 horas. Ela foi a mais vista da história da Câmara, ela foi a mais impactante, ela foi cortada, ela foi compartilhada Plenário lotado. no mundo. Essa audiência foi vista no mundo, ela foi traduzida e utilizada no mundo inteiro. Então, Verdade. foi muito difícil para mim. Eu sabia o risco que eu estava me colocando ali. Fui muito perseguida por causa disso, mas o mandato, um mandato decente, eu acho que ele deve se prestar a esse papel. Alisson, a gente falou de direita, falou de mandato, falou de Empreendedorismo, saúde, educação. saúde. Eu vou deixar aquela pergunta pro final, porque Marcos Vicenzo ele Mandou aí? já mandou aqui, ele quer saber, mas eu vou deixar ela pro final. Deputada Júlia Lucy, a senhora construiu um grupo muito grande dentro do Distrito Federal de apoiadores, né? Como que foi a sua última campanha? Conta um pouco sobre os bastidores, o que a senhora Nossa. passou. Só para resumindo, um básico mesmo. Pode contar os perrengues, pode contar porque agora é bastidor. Olha, gente, campanha política. Só quem viveu sabe, não tem como. Você pode estudar, você pode ler livro, mas quando você tá ali dentro, é porque você tá numa corrida contra o tempo. Você precisa alcançar o máximo de pessoas e para isso você tem que ter estratégia, mas ao mesmo tempo você tem um corpo físico que te cansa, que você cansa, mas você tem uma agenda que você não pode abrir mão dela. E eu nunca fui apenas uma candidata, eu sempre me coloquei também no papel de coordenadora. Então, eu sempre pensei a estratégia da campanha e posso dizer, né, que neste ano de 2022 eu não fui sábia o bastante para antecipar alguns movimentos políticos, né? Então, do que eu tô falando especificamente aqui? Eu decidi entrar no partido União Brasil, que eu quero nesse momento deixar registrado aqui que eu só tenho elogios para falar do partido, da direção do partido, da equipe que representou ali o partido naquele momento. Então, o Manuel Arruda, a Neide, o Gustavo, o Alex, que é o advogado do partido. Eu só tenho elogios. Tá? Os próprios candidatos internos também, relação ótima com todos eles. Até os candidatos a deputado federal também, uma relação de muito respeito. Agora, eu entrei no União Brasil porque havia a expectativa de o senador Regufe ser candidato ao governo do Distrito Federal. E conheço o senador Regufe há anos, né? Ele esteve ao meu lado na minha primeira campanha de 2018. E a proposta era essa, porque um candidato a federal, ele sempre vai ter que ser associado ou um candidato ao governo ou a um candidato à presidência da República. Não tem como você sair Sim. sozinho, né? E aí, no meu caso, quando já não era possível trocar de partido mais, as coisas aconteceram de tal maneira que houve o recuo do Regufe. Mudou a estratégia. E aí o União ficou ali sem um candidato oficial ao governo. De uma certa forma, apoiou a reeleição do governador Ibanez Rocha. Acabou que se aliançou republicanos na campanha da Damares, o que foi muito bom, na minha opinião. Eu trabalhei ativamente em prol da campanha da Damares por uma questão de convicção mesmo. Mas eu não estive ali dentro de um movimento. Porque política, eleição, é o mesmo que movimento. Não tem nada estático, né? Então, em 2018, houve aquele apelo
por outsiders. Eu quero gente nova, eu quero renovação. Aí o nome era Novo. E eu era um quadro do Novo. E para quem decidiu votar no Novo, a maioria decidiu votar em mim. Então eu entrei por causa disso. O movimento de 2022 se chama Jair Messias Bolsonaro, no caso da direita. Foi um movimento muito amplo, né? Porque a própria base do PL elegeu praticamente 35%, quase 40% na Câmara Federal. Nos números. 99 deputados Foi absurdo, federais, foi absurdo. né? De novo, porque em 2022 ele já tinha sido esse fenômeno e agora ele foi de novo. E aí tem muitas pessoas que me falam, mas por que você não foi pro PL? Porque existia a proposta do Regufe. E também dentro do PL tinha outros nomes muito fortes. A própria Arruda estava dentro do PL, né? A Bia Kicis, que foi quem explodiu de votos, né? Que concentrou o voto do bolsonarista e do direita no Distrito Federal, digamos assim. Então eu não estive bem posicionada. E essa responsabilidade é única e exclusivamente minha, o erro é meu, né? Eu acho que se eu tivesse... É óbvio que a minha campanha interna teve erro, sim. Sim. Mas por mais que a gente tivesse acertado 100% na gestão da campanha, na estratégia da campanha, não teria sido o suficiente para ganhar. Quero te dar os parabéns por estar Assumindo, né? Porque, assim, praticamente vários pré-candidatos e candidatos que a gente já conversou, tanto no podcast ou fora do podcast, muitos deles assumem colocar a culpa em outras pessoas. Não, o erro foi meu. E, assim, a gente fica feliz... Assim como aquela postagem horrível do biquíni, responsabilidade Agora? minha. É agora? Não, mas a senhora já, agora? você já respondeu, deputada. Segura a audiência, segura a audiência. Segura, que essa pergunta ia ficar por último, deputada. Eu fico muito feliz, deputada, porque a gente esteve junto na campanha e a gente acompanhou o trabalho da senhora. Eu cheguei ali nos últimos 15 dias, vesti a camisa, o que eu podia fazer, Fez mesmo. junto com o meu querido irmão Alisson. Mas, assim, a questão do movimento da direita, ele cresceu naturalmente. Foi. De um fato muito orgânico, né? Que a gente pode deixar. Não foi uma questão de impulsionamento, de cuida. Não, foi uma questão orgânica. O movimento da direita é super orgânico. E aí, eu sei que a gente vai entrar na última pauta, Alisson, mas antes de fazer essa questão dessa pergunta do biquíni, a senhora acredita que as urnas foram fraudadas ou não? Eu acho que nós temos evidências de que há muitas falhas no sistema eletrônico. Eu não gostaria de achar isso, eu não gostaria de duvidar. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso me comportar como uma criança que acredita em Papai Noel. Então, diante de uma série de evidências, mas principalmente diante da resistência da Justiça Eleitoral brasileira em enfrentar esse tema, sabe? É claro que existe toda uma conformação para não se falar sobre isso, para punir quem falar sobre isso, para não entregar o código-fonte, para desvirtuar o que o Ministério da Defesa falou. Gente, é impressionante. Peguem as chamadas. Depois do relatório do Ministério da Defesa, você vai ver, a grande imprensa fala assim, o Ministério da Defesa disse que não houve falha. Mentira! Leia o relatório. O relatório falou que não é possível afirmar que não há possibilidade de interferência. Foi isso que falou, é só a pessoa ler. Entendeu? Então, eu gostaria muito que fosse entregue o código-fonte, que o sistema fosse escrutinado. E se observar que houve problema, nós temos que refazer sim, deveríamos refazer a eleição. Isso é que vai pacificar o país, né? A pacificação não vai vir do cerceamento de liberdade. Não adianta. Não adianta. Você até pode punir a pessoa porque ela fala, e a gente está vendo isso acontecer no Brasil. A gente vê determinação de desmonetizar canais. Você vê determinação de suspensão. Você viu durante o segundo turno, meu Deus do céu, a proibição da veiculação de um filme. Censura prévia está acontecendo no país. Você não pode nem alegar, não, mas eu tô combatendo fake news. Não, você nem deixou a pessoa falar. Como é que você pode afirmar que tem uma notícia falsa, que tem uma informação falsa ali? Você só combate fake news com mais informação, com mais transparência. Deixa a pessoa falar. Aí você prova que ela mentiu. Não fale. E para quem tá batendo palma
para tudo que está acontecendo, porque por acaso beneficia o partido da pessoa, o candidato da pessoa, presta atenção. O chicote muda de mão. Picote muda de mão. Rapaz, Durma com essa. Você tem alguma pra fechar, meu Não, acho querido? que pra fechar é aquela, né? Não, mas antes de querer fechar, deputada, a nossa pauta e a gente ir pro café quente, café frio do nosso querido Marcos Amigos Vicenzo, o cara que mora no nosso coração. Deputada, eu sei que é um tema polêmico, não sei se a senhora queira citar o nome dessa pessoa ou não. A senhora acredita que o ministro Alexandre de Moraes possa estar usando a autoridade acima do necessário? Bem claro. Claro, com certeza. Ele já extrapolou há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. E ele age muitas vezes de ofício, né? E o judiciário, para quem sabe, para quem já estudou um pouquinho de direito, sabe, o judiciário ele tem que ser provocado sempre. O magistrado ele não pode decidir instaurar um inquérito. Ele não pode, ele próprio, instaurar o inquérito, ser o juiz da causa, principalmente quando ele é, digamos assim, a vítima do processo. É claro que ele já extrapolou há muito tempo. E é impressionante a naturalidade com que ele está agindo. Me parece que ele tem muita segurança de que ele não vai ser freado. E eu acho que tudo isso que a gente tá vivendo deixa muito claro que não dá para ter mais essa ideia, essa instituição de entrou como ministro do Supremo, vai se aposentar como ministro do Supremo. Não, tem que ser um mandato com tempo definido. Já que você não passa pelo escrutínio popular, que é o caso de nós, políticos, do Legislativo e do Executivo, você já não tem análise do povo, você já não foi escolhido pela população. Lembrando que numa democracia o poder emana do povo e é sustentado pelo povo. Certo? Ele já não passa por isso. Já que há uma indicação política, inclusive de pessoas que não são juízes, como é o caso dele. Foi um advogado. É uma indicação política, é necessário que essa pessoa tenha um prazo de duração ali como ministro. E é necessário que o mandato seja mais permeável a retiradas. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos agora as eleições, a chamada midterms das eleições, que antecedem as eleições presidenciais que vão acontecer daqui a 2 anos. O cidadão americano decide pela recondução ou não do juiz presidente do Tribunal de Justiça do seu estado. O povo decide isso nos Estados Unidos. Se a eleição fosse hoje do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho até medo de qual seria o resultado. Deputada, a gente está chegando ao fim de um podcast excelente, o tema pautas quentes. Ela respondeu a pergunta, mas eu vou fazer o café quente, café frio no lugar do Marcos Vicenzo. Por favor. Deputada Júlia Lucia, a senhora serviria um café quente ou um café frio para o ex-senador Regufe? Qual dos cafés a senhora iria servir? Frio. A senhora ficou muito chateada com ele durante aquele momento todinho? A questão não é um chateamento, porque parece uma questão pessoal. Não, eu acho que na política você tem que ter pulso. Coragem. E pelo menos é o que eu sou, né? Eu tenho postura, eu pago um preço por isso. E se eu falo o que eu vou fazer, eu faço. E vai até o Eu final. pago o preço de sustentar minha palavra. Verdade. Quem trabalha comigo sabe, Isso é verdade. né? Eu pode até ser que, caramba, não devia ter feito, porque é óbvio que não tem como você acertar sempre, mas eu sustento o que eu faço. Café quente, café frio para Jair Messias Bolsonaro. Olha que eu vou falar pra vocês que esse silêncio do presidente Bolsonaro... Nesse momento, isso mesmo. Neste exato momento, ele merece um café frio. Olha. Sabe por quê? Vamos deixar muito claro aqui. Eu admiro muito o presidente Bolsonaro. Ele inaugurou toda uma ideia de direita. Ele peitou muita coisa sozinho. Ele foi um visionário, ele foi um vanguardista e ele fez um excelente governo. Depois eu acho que vale a pena um podcast apenas para analisar o governo do presidente Bolsonaro. Com certeza. Apenas. Só Faremos. Né? A senhora- Trazer um economista, fechou, enfim. Fechou o mandato, agora a senhora a casa tá aberta, a senhora só vem comentar. Eu acho que vale a pena fazer uma análise mesmo do... Então, ele fez um ótimo governo. Ótimo, na minha opinião. E os números estão aí para mostrar. Geração de emprego, redução de inflação, lucro das estatais, redução do número de homicídios,
sanção de leis pró-mulher, a lei da laqueadura foi modernizada no governo dele, por exemplo, né? O aumento da produção agrícola brasileira, enfim. O presidente Bolsonaro, ele tem vários méritos. Agora, eu também compreendo que sofrer uma derrota eleitoral é muito pesado, porque eu sofri uma derrota e não é fácil perder. Posso dizer para vocês que é um processo, é pior do que um divórcio. Quem já passou por um divórcio sabe tanto que é difícil, mas você perder uma eleição é ainda pior, porque você sai da ideia de um cargo, de uma instituição, e para ir aos poucos voltando a ser uma pessoa física. A senhora já respondeu o último café quente. Mas Café a depressão frio. dele, eu acho que não justifica esse silêncio dele. A senhora concorda que esse momento dele, então, merece o café frio? Como Merece. todos os brasileiros... Esse momento. Eu que vou fique claro. Eu vou discordar da senhora, não. Eu vou concordar e vou até o final, porque até o dia, praticamente ali, 25, 30, a gente estava todo mundo vestindo a blusa. Cara, todo mundo foi pra porta dos quartéis. A gente esteve lá, né, Alisson, gravando um conteúdo. Eu estive também. Também acompanhando, fazendo um trabalho. E aquilo dali foi bem claro. Ele deixar a população de lado foi um café frio para a população também. Deputada, a gente precisa fechar a pauta. E o último café frio seria para o nosso querido amigo Manuel Arruda, né? Seria café quente ou café frio para o Manuel Arruda, presidente do União Brasil? A senhora já respondeu. Café quente, com certeza. Com certeza. Houve ali, durante esse processo relacionado ao senador Regufe, eu até não conhecia muito bem o presidente, mas eu pude observar de perto. Óbvio que eu não tenho acesso a tudo o que aconteceu, é muito importante deixar isso claro. Agora, ele foi muito honesto comigo, ele honrou os compromissos. Ao longo da campanha, todas as vezes que eu precisei recorrer a ele esteve presente. Então, eu acho que dentro ali da loucura que foi a construção do União Brasil no DF para a eleição de 2022, ele se saiu muito bem. Então, com certeza, eu dou café quente para ele. Manuel Arruda, o convite já está extenso a você fazer parte do Zona Política e a gente também quer saber para quem você vai dar seu café quente, seu café frio. Alisson, eu vou agora? E agora? Você joga essas responsabilidades. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Teve alguém aqui que já deu café frio para alguém? Já, vários. Tá. Só tem medo, tem gente que tem medo de dar o café quente, aí ele dá o café frio e dá o café morno. E sem açúcar, que é o pior. Tem uma galerinha aí que tá com medo de dar o café frio aí. Mas teve já. Deputada Júlia Lucia, Solta ela. Essa pauta veio do nosso querido amigo Marco Vicente, que no último programa, quando a gente falou que a senhora estaria presente, ele falou assim, eu vou fazer a pergunta do biquíni. Quem foi a pessoa que deu a ideia de soltar aquelas fotos do biquíni? Eu. A senhora acredita que, assim, foi um impacto mais semelhante a, como eu posso dizer, a hypar, né, usar a forma singular da galera aí da internet, a senhora quis dos jovens, a senhora quis hypar, ou a senhora pensou, não, acho que é um momento meu, eu vou postar, como a senhora postou outras fotos também, de família, amigos. Uhum. Essa foto tá guardada, já saiu do Instagram, mas explique pra gente aquele momento. Olha, aquela foto, ela não é inédita, eu já tinha usado outras vezes. E a grande questão da foto foi a mensagem que estava escrito nela, né? Por que eu fiz isso? Porque chegou um momento da minha campanha que eu percebi que eu era muito desconhecida. Né? Eu estava indo em algumas reuniões e as pessoas não me conheciam. E isso me surpreendeu, porque eu fiz um mandato, talvez eu tenha sido o distrital que mais apareceu na televisão, não sei. Foram 67 podcasts até agora catalogados. E eu acho que de entrevista deve ter umas 20, 30 lá. E fora os canais as grandes mídias, que a gente já tem de informação, até fazer uma pauta. E aí eu aprendi que, na realidade, o brasiliense não acompanha o mandato de um distrital. Verdade. Né? Eu fui atuante, nossa, demais, em todas as áreas, eu trabalhei muito. Mas eu percebi, não sou conhecida. Se eu não sou conhecida, eu não vou ter a quantidade de votos necessária. Por quê? Eu não tô no PL, meu número não começa com 22. Né? Eu não tô no MDB para eu poder grudar no Ibanez e começar com 15. Então, eu tava numa situação seguinte, ou eu assumo a derrota aqui agora, ou eu tento me tornar mais conhecida.
E a grande questão, você não se torna conhecido porque você fez um bom trabalho, porque você tem um conteúdo interessante. Não. Você se torna conhecido se você tiver um conteúdo polêmico, né? Então, o que eu podia fazer? O que estava ao meu alcance? O que eu enxerguei naquele momento é aquilo, né? E, de fato, foi muito compartilhada aquela foto, foi muito falada, alcancei a imprensa nacional com aquilo, né? Aí tem pessoas que argumentam, mas você criticou a Anitta e depois você fez igual. Cara, são mundos tão diferentes, assim. Mas eu entendo a pessoa enxergar uma contradição, né? Mas de um lado você tem uma pessoa que só prega promiscuidade, que tem orgulho de falar que não entende nada de política, que reforça todo o estereótipo da mulher. Do outro você tem uma política extremamente atuante e que permanece sendo mulher, né? Então, para quem enxergou contradição, ok, respeito, mas para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você me perguntar, você faria isso hoje de novo? Não, eu não faria. Você acredita que o hype passou, não tem mais necessidade nesse momento? Não, porque eu vejo que o objetivo de me tornar conhecida pode até ser que eu tenha alcançado, mas gerou um choque, né, nas pessoas. Então, eu acho que não houve conversão de voto. Marcos Vicenzo, sua pergunta tá respondida. Tá respondida, Vamos cortar essa pauta. Agora você esquece foto do biquíni, pelo amor de Deus. Acaba com essa pauta aqui numa mesa do Zona Política. Deputado, eu quero te agradecer. Primeiro, agradecer o Alisson estar aqui com a gente, a senhora por ter participado do Zona Política. Fala mais uma vez do nosso patrocinador, da Smart Vendia, pela Macplan. Tá aí com a gente, a maquininha dos empreendedores brasileiros com a menor taxa do mercado, tá acompanhando a gente nesse trabalho do Zona Política. Para quem não conhece, a Macplan é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado do Distrito Federal, construindo uma relação muito boa com comerciantes, bares, restaurantes, trabalhando nessa parte de automação. A Macplan, ela fica lá no Edifício Varig. Você que quer ter um atendimento personalizado, só entrar lá no nosso link da bio, você vai acessar já diretamente o WhatsApp do atendimento personalizado da Macplan. Deputada Júlia Lucy, para fechar a mensagem, coragem para fazer certo. Deixa uma mensagem para o nosso público. É exatamente essa. Não é porque as pessoas não fazem o que é certo que a gente tem que se render e fazer o que é errado, né? Eu posso dizer que fiz um mandato sempre buscando ocupar esse espaço, de defender o que é certo, de buscar a justiça, mesmo que muitas vezes eu estivesse sozinha, e isso aconteceu muitas vezes, mesmo que, inclusive, eu não tenha sido reconhecido nas urnas, né, Alisson? Sim. Porque eu vivi um mandato como eu gostaria que fizessem por mim, né? Mas hoje eu compreendo que, na realidade, o voto ele é um fenômeno muito mais complexo, que se relaciona muito mais a questões emocionais do que a uma própria avaliação do trabalho em si. E eu não sabia disso até passar por essa eleição. É mais uma das lições que eu tive na eleição de 2022. Então, a minha mensagem é essa, é que a gente não desista do Brasil, que a gente não desista dos nossos valores, que a gente tenha coragem para continuar fazendo o que é certo, nos associarmos às pessoas que pensam iguais e que pensam como a gente, e que a gente amplie a nossa força, porque a partir daí, gente, você pode ter certeza que uma onda é criada, sabe? Quantas e quantas situações na humanidade foram superadas porque as pessoas começaram a questionar, as pessoas deram as mãos e elas começaram a ir contra e conseguiram mudar as coisas. Então, eu acredito muito nisso, de que é necessário continuar fazendo o que é certo. A nossa preocupação não tem que ser agradar as pessoas, tem que ser fiel aos nossos princípios. Então, eu vivo isso e espero que cada vez mais pessoas se sintam livres para viver isso também. Perfeito. Hoje foi uma aula, né? Para mim, pelo menos. Eu sou fã. Para mim, que já estou há 4 anos, foi uma aula. Foi a aula mesmo, né? Aquele símbolozinho aula a gente coloca lá na tag. Colocar. Não, nada disso. Alisson, para fechar é contigo, meu irmão. Foi uma honra, chefe, estar aqui com a senhora hoje. Quero dizer que aprendi muito com a senhora esses 4 anos de mandato. Eu também aprendi. Foi sensacional. Foi bem legal. Foi muito legal. Obrigado pela participação hoje. Não chore, por favor. Não, vou chorar não. Quando desligar a câmera, eu choro. E, pessoal, falar aqui para nossa câmera da verdade. Muito obrigado por mais um episódio. Contem com a gente. Vamos lá. E até o próximo Zona Política com vocês. Obrigado a todos. Fechando uma boa noite.